Voltamos com o Pauta Especial, hoje conversando com o Zicler Pinheiro, presidente do Cavida. Nós vamos falar sobre o trabalho dessa instituição. Mas antes, Zicler, eu queria que a gente falasse mais um pouco sobre o Baleia Azul, que foi citado, esse jogo que tem feito vítimas, foi iniciado na Rússia. E semana passada as manchetes traziam um desaparecimento de uma garota e uma tentativa de suicídio. Não se pode dizer que foi provocado pelo jogo. Mas esse jogo é muito importante que os pais estejam atentos. A quê? Isso. Né? Quando a gente fala dos pais estarem atentos às redes sociais, ao que os filhos pesquisam na internet, é justamente por conta disso. Um jogo como esse da Baleia Azul, né, ele já vem há um tempo, já vem há meses acontecendo. Sendo que agora houve, né, essa explosão toda na mídia, porque agora é que muitos jovens estão chegando na fase final. Após 50 atividades, a última atividade é cometer suicídio. Então, né, tem atividades de automutilação, tem atividades de assistir filmes psicodélicos, ouvir músicas psicodélicas, e aí sempre tem um mentor, alguém que vai passar essas instruções, e aí o jovem cada dia vai fazendo uma destas atividades, até chegar na última, que é tirar a própria vida. Um jovem de sã consciência, uma família equilibrada, né, saudável, o jovem nem se interessa por isso, não é verdade? Porque assim, hoje em dia é tão difícil a gente falar sobre uma família saudável, né? Como é que seria essa família saudável? Muitas vezes a gente busca um padrão, uma perfeição que não se tem, na verdade. Né? Toda família tem seus conflitos, tem suas dificuldades. Muitos pais têm dificuldade de como educar, né? E têm dificuldade de qual o melhor direcionamento dar para os filhos, de conversar, enfim. O que a gente pede é que os pais estejam atentos, principalmente a essas redes. O que é que seu filho tem pesquisado? O que é que ele ultimamente tem lido? Perceba se ele ultimamente, como eu falei, tem usado casacos, tem se isolado, tem passado muito tempo no computador sem contato com outras pessoas. E aí é importante observar se nesses momentos ele está tendo algum comportamento diferenciado, porque jovens que praticam esse jogo e que chegam até o estágio final, antes desse estágio final que é tirar a vida, ele faz um desenho de uma baleia com uma gilete em alguma parte do corpo, ele se automutila, então vai existir cortes no corpo, vai existir também um momento em que o jovem vai estar escutando músicas estranhas, vai estar assistindo alguns filmes estranhos que não é o do comum que ele geralmente escuta ou assiste. Então isso já são sinais. Então quando a gente fala em prevenir o suicídio, é trabalhar com os sinais, principalmente com o que tem nessas atividades antes do suicídio do jogo da Baleia Azul, para que a partir daí a gente busque uma ajuda e tente intervir. Já chegou alguma demanda no Cavida de pessoas que estavam dentro do jogo? Do jogo, não. Infelizmente, no momento, não. E graças a Deus, né, que até então não chegou. Nossa instituição recebe pessoas, né, que tiveram a tentativa de suicídio ou que tiveram, né, o pensamento, enfim, que até não chegaram a concretizar e aí nós já intervimos. Mas o que a gente escuta falar é que alguns casos já chegaram no próprio hospital daqui do estado. Mas pelo menos na nossa instituição, até então, com o histórico da Baleia Azul, até o momento não tivemos. Mas como nós trabalhamos com a prevenção do suicídio, então a gente já está fazendo um alerta aos pais, a gente já tem visitado algumas escolas, feito algumas entrevistas, para que os pais estejam atentos e se quiser buscar ajuda, venha à nossa instituição. O trabalho do Cavida é salvar vidas, né? Geralmente, em que fase as pessoas chegam lá e provocado por que esse desejo? Quando a gente fala em suicídio, o que leva a pessoa a tirar a vida são vários fatores. Por mais que às vezes a gente pense, foi porque terminou um relacionamento, foi porque houve uma dificuldade financeira, foi porque discutiu com os pais. Não, isso pode ter sido um gatilho para que aquilo viesse a acontecer. Mas a gente hoje percebe que existem fatores orgânicos, existem fatores psicológicos, fatores sociais, né? Então é o conjunto. E aí quando a gente fala da importância da família estar atenta aos jovens, é justamente a partir do momento em que a família conversa mais abertamente,
está mais presente, né, tem um certo diálogo. Quando a família percebe um comportamento diferente e aí não sabe como lidar, seja humilde, reconheça que naquele momento não está sabendo lidar e busque ajuda de um profissional. Você pode buscar ajuda na escola. Antes que né? seja tarde. Antes que seja tarde. Você pode buscar ajuda, né, como eu falei, pode ser na escola, com um pedagogo, com um professor, pode buscar ajuda num centro como o nosso, que é uma ONG. Você pode ir num posto de saúde, procurar um psicólogo, um psiquiatra, mas o importante é não ficar de braços cruzados, não deixar o tempo passar. Corra atrás, porque o tempo vai ser ouro aí para que a gente possa intervir. Essa história da divulgação da tentativa de suicídio ou desejo pode também ser um jogo dramático de relacionamento? Também, porque para a gente que estuda o comportamento suicida, a gente percebe que quando começa a acontecer, né, já os gestos, quando a pessoa chega às primeiras tentativas, que não consegue, isso já é um sinal, já é um pedido de socorro. Enquanto muitas vezes as famílias acham que já toda vez que ela briga, toda vez que ela está chateada, ela vai lá e diz que vai se matar, né, vai lá e se corta, é uma coisa normal, é natural. Não, não é normal. Uma pessoa que no momento diz que vai tirar a vida, que está se cortando, que está tomando comprimidos, que está querendo pôr fim à vida, isso é um sinal de que alguma coisa não está bem. E aí o importante é você buscar ajuda para que a gente possa intervir. Conversamos com Ilza Claire Pinheiro, ela é psicóloga e presidente do Centro de Amor à Vida, o Cavida. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Miguel. E para quem tiver interesse em entrar em contato, pode ligar no 98879-2710. Obrigado. Uma profissão que leva a criatividade das artes visuais para peças publicitárias e obras artísticas, como livros e DVDs. Você vai conhecer 2 ilustradores alagoanos de destaque na reportagem de Fabrício Camboim. Quando vemos desenhos como estes em livros, DVDs ou em peças publicitárias, por exemplo, não imaginamos que por trás deles há um profissional dedicado exclusivamente a esse tipo de trabalho. Eles são os ilustradores. A ilustração, ela segue um briefing, ela segue uma história, você tem uma narrativa para a ilustração, existe uma necessidade do que você precisa ilustrar. O desenho, por desenho, é só um desenho. Tem vários suportes que ele pode trabalhar e onde ele pode colocar a arte dele, né? Você tem, por exemplo, capas de livro, você tem camisetas, você tem trabalho dentro de publicidade, que é um trabalho que me atrai. Você tem também livros infantis. O Pedro é formado em Direito e é professor de inglês, mas há 10 anos, depois de uma viagem à Amazônia, ele resolveu dedicar a vida às artes visuais. Hoje ele é um artista reconhecido até em outros países. Suas ilustrações estão em revistas nacionais e estrangeiras. Pedro já fez 3 exposições individuais e participou de outras coletivas. Os quadros, nem todos os ilustradores trabalham com quadros, né? Assim, eu trabalho porque eu gosto muito de expandir, de levar para outros caminhos, assim, no caso para as artes visuais. O Bruno Clériston, de 34 anos, também é um ilustrador de destaque em Alagoas. Bruno aprendeu a ilustrar sozinho e com 10 anos de experiência tem trabalhos voltados para estúdios de arte e design, agências de publicidade, eventos, cultura e música. Invisto muito em ilustrações multicoloridas, eu tenho influência muito do folclore local, dos folguedos locais aqui de Alagoas. Eu gosto muito do multicolorido do nosso estado. Independente do nicho de mercado que o meu cliente atua, eu estou sempre colocando um traço, um detalhe, algo que lembre Maceió, Alagoas em si. Eles estão no imaginário dos que passaram a infância em pequenas comunidades, distante dos centros urbanos, mas longe de serem personagens distintos da nossa cultura, da cultura popular. Estão bem vivas, inspirando as novas gerações. São as benzedeiras. Você pode saber um pouco mais na reportagem de Fabrício Camboim. A Jéssica e a Carla são 2 das 4 fotógrafas responsáveis pela exposição Entre Panos e Ramos, em cartaz no Museu da Imagem e do Som, em Jaraguá. A exposição de fotografias de benzedeiras alagoanas foi criada por elas a partir de um projeto de pesquisa sobre o mapeamento do patrimônio cultural e material de Alagoas. É um projeto realizado pelo IFAM, em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, Secult e UNIT. A gente
ficou mais interessada, gostou muito e sentiu a necessidade de fazer um projeto para além disso com as benzedeiras. Então a gente quis pesquisar mais sobre isso e retratar essas mulheres. Para ter o contato direto com as benzedeiras, elas visitaram os municípios de Maceió, Estrela de Alagoas, Taquarana, Marechal Deodoro e Rio Largo. Ao todo, elas fotografaram a rotina de 5 benzedeiras. Essa fotografia que está aqui atrás de você é sua, né? A da Dona Lola. Quem é a Dona Lola? Então, Dona Lola é uma benzedeira daqui de Maceió, né, do bairro Riacho Doce. E ela atende há muitos anos, né, na casa dela. Inclusive, é muito engraçado porque ao lado da casa dela tem um posto de saúde. E aí ela falou que às vezes tem mais gente na casa dela do que no posto de saúde para atender, né? E muitas vezes, assim, pessoas que já estão meio que sem esperança de uma cura, né, de um tratamento com a medicina, né, normal, tradicional, vai procurar a cura pela fé, né? Segundo as fotógrafas, o principal objetivo da exposição é o reconhecimento e a valorização das benzedeiras, para que o ofício que elas praticam há tantos anos se mantenha de fato preservado. A gente quer registrar que ainda existem essas mulheres e mostrar que a gente pode salvaguardar esse bem, porque são mulheres, pessoas comuns, mas que têm um dom e utilizam do seu dom para ajudar o próximo. A exposição é gratuita e estará em cartaz até o dia 28 de abril, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados e feriados, das 9 da manhã às 2 da tarde. Elas não pedem nada em troca, não existe pagamento para isso. E o Pauta Especial fica por aqui. Nos vemos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.